Você sabe como funciona o Oscar, a premiação mais famosa do cinema? Pois é isso que eu vou te contar agora. Oi gente, hoje eu trouxe 10 fatos bastante curiosos que explicam como é o funcionamento, desde a votação à criação do Oscar, a premiação americana mais famosa no mundo. Primeiro fato que eu trouxe para você sabia que o Oscar tem mais de 10 mil votantes? É isso mesmo, divididos em 17 áreas estratégicas. E as áreas não são só ligadas à criatividade, há áreas focadas exclusivamente na parte de business, de negócios, de contabilidade inclusive. Olha que interessante. E você sabe como funciona a votação do Oscar? Olha só, as pessoas que votam na área, por exemplo, de direção de arte, estão ligadas à área de direção de arte, como pessoas, por exemplo, que receberam indicações ou prêmios na área de direção de arte. Só que todo mundo, todos os votantes, podem votar na categoria de melhor filme. E é por isso que essa categoria, ano sim, ano não, gera algumas polêmicas. Curiosamente, toda a votação acontece alguns dias antes da cerimônia, coisa de 5 dias. E os riscos, para diminuir os riscos de conversa entre os votantes, a votação acontece toda online. Afinal, por que o Oscar se chama Oscar? Bom, a premiação tem um nome absolutamente pedante, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, né? A ideia de englobar todos os grandes campos da arte, do conhecimento e da ciência. Muito arrogante, mas tirando isso, por que o apelido Oscar? Olha, a origem é muito controversa. A atriz Bette Davis afirmou que o nome derivou de sua observação de que a parte de trás da estatueta se parecia com a do seu marido Herman Oscar Nelson. Já o colunista Sidney Skolsky sustentou que deu o apelido ao prêmio para desmentir a pretensão. O nome também foi atribuído à bibliotecária da academia Margaret Harry, que declarou que a estatueta se parecia com seu tio Oscar. Mas a verdadeira origem deste nome nunca foi, na verdade, esclarecida e a academia adora isso, porque quanto mais mistério, mais mídia esta premiação, que tem perdido muita audiência, ganha todos os anos. Mas vamos falar de novo de como funciona a premiação, a votação? Olha, o vencedor de melhor filme ganha é aquele que ganha mais de 50% dos votos. Só que quando isso não acontece, então começa as eliminações. Aqueles com o que tem menos votos do primeiro lugar são eliminados. E as pessoas que ranquearam aquele filme em primeiro têm os seus votos transferidos para o segundo lugar. Mas se nenhum filme atingir mais de 50%, é eliminado o filme que teve menos votação. E daí vai acontecendo transferências de voto. Ou seja, o filme eliminado, a pessoa que votou neste filme eliminado, agora a sua segunda opção ganha o voto, até que se chegue no filme que tem mais de 50% dos votos daquele ano. Segundo a equipe do Oscar, apenas 2 funcionários da Pricewaterhouse, que é uma empresa de auditoria, sabe quem são os vencedores antes da cerimônia. E eles são as pessoas que guardam os envelopes durante toda a cerimônia numa das alas lá da premiação no teatro. Curiosamente, foram estas pessoas que fizeram aquela grande atrapalhada no Oscar de 2017, quando entregaram para o Warren Beatty e para Faye Dunaway o envelope errado, resultando naquele fiasco envolvendo a troca do La La Land e Moonlight como melhor filme. E você sabe por que o Oscar foi criado? Porque nos anos 20 começa a era de ouro dos estúdios de Hollywood, quando eles ganhavam oceanos de dinheiro, com várias técnicas, várias regras e fórmulas contratuais que eu conto muito nos meus cursos de história do cinema, como história do cinema americano. Só que eles perceberam, os estúdios perceberam que ainda havia muito a pecha
de que o cinema, na verdade, não era arte, sim uma obra industrial, feito dentro de um aparato industrial. Portanto, aquela imagem do cinema-arte que nós temos hoje ia demorar muito tempo para acontecer, mais especificamente depois do neorrealismo italiano. Para dar essa aura de obra artística, que é muito importante, porque você pode inclusive aumentar o preço do ingresso, jogar lá para cima, num jantar no Ambassador Hotel em 1927, o diretor da MGM, o Louis B. Mayer, sugeriu para os seus colegas, 35 executivos dos estúdios de Hollywood, que se criasse um prêmio, uma cerimônia que premiasse as próprias obras. E foi assim que nasceu o Oscar, uma premiação que para bajular os próprios filmes americanos e dar essa aura de obra artística, que foi uma estratégia genial dos estúdios americanos. O Oscar começa a funcionar mesmo em 1929, quando uma série de estatuetas passa a ser entregue para as produções dos estúdios americanos e os outros 194 países ficavam disputando uma só categoria, que era a de filme estrangeiro. Curiosamente, a premiação americana começa a dar mais peso para os filmes de outras nações, quando a bilheteria dessas outras nações se tornam muito importantes para os cofres dos estúdios de Hollywood. Portanto, até dar prêmio para os outros países envolve aí dinheiro para Hollywood. Olha que interessante, em agosto de 2018, a Academia anunciou que ia ter uma nova categoria que seria de melhor filme no voto popular e que estrearia no Oscar de 2019. Mas, como você sabe, essa categoria não existe ainda, porque ela foi fruto de uma imensa crítica dentro e fora dos estúdios, nas mídias sociais, na grande imprensa, e a Academia aparentemente congelou essa ideia. O que para mim faria sentido sim essa categoria, afinal de contas, por duas razões que eu defendo. Afinal de contas, estamos falando da premiação mais ligada ao cinema de entretenimento no mundo. Estamos falando da premiação que mais depende de audiência e de bilheteria, porque é fruto de uma grande indústria cinematográfica como Hollywood. Então, por que não ter uma categoria em que a população escolhe o seu preferido? Você sabia que para ser candidato a uma indicação ao Oscar, o filme precisa ter entrado em algum cinema comercial de Los Angeles no ano anterior? Pois é, aquelas coisas de cota, né, de apoiar os amigos ali. Mas isso não vale para todas as categorias. Por exemplo, para filme estrangeiro não tem essa obrigatoriedade e algumas categorias mais técnicas envolvendo música, trilha, etc. também não. Mas quando são as categorias principais e como melhor filme, tem que estrear em algum cinema de Los Angeles no ano anterior. E para fechar, uma curiosidade, por que o Oscar tem aquele formato de estatueta? Esse formato de um cavaleiro em pé sobre um rolo de filme segurando uma espada foi feito pelo diretor de arte da MGM, Cedric Gibbons. O escultor George Stanley foi contratado para criar a estatueta original com base no design de Gibbons. Você sabia que durante muitos anos a estatueta foi feita em bronze banhado a ouro 24 quilates. Só que durante a Segunda Guerra Mundial era feito de gesso e banhado a metal comum pela escassez desses metais durante o conflito. Eles agora são feitos de britânio banhado a ouro. O desenho, no entanto, ficou inalterado, com exceção da base do pedestal, cuja altura foi aumentada em 1945. A estatueta tem 34,3 centímetros de altura e pesa 3,8 quilos. Gostou? Aumentou ou diminuiu a aura que essa premiação tem sobre você? Bom, eu espero que você tenha gostado, aperte o sininho, deixa seu comentário e até o próximo episódio.